Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Pestana. Bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Com essa pandemia, eu imagino que tá todo mundo ainda um pouco sufocado. Eu também andei só trabalhando em casa, por isso eu não tô gravando vídeos para vocês ultimamente, tô sem tempo. Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês que eu acho que é importante para todas as mulheres que foram mães muito jovens, né? Que foi no meu caso. Eu fui mãe com apenas 20 anos. A minha primogênita vai cumprir o mês que vem 17 anos e eu tô muito feliz e não me arrependo de ter sido mãe aos 20 anos, não. Eu botei para vocês lá na caixinha dos stories do Instagram para vocês me fazerem algum tipo de pergunta sobre a minha primeira gravidez. Então vamos lá então, eu fiz aqui uma colinha com as perguntas. E a primeira pergunta que vocês colocaram lá é: como foi ser mãe tão novinha? Gente, é difícil, porque no meu caso eu me cuidava muito, eu tomava anticonceptivo, eu já levava com o pai da minha filha, a gente já levava namorando 4 anos, então era algo que a gente assim não esperava. Eu engravidei da minha filha, eu sei exatamente dia, hora e mês que eu engravidei da minha filha, porque, como eu falei pra vocês, eu me cuidava muito. Só que a minha médica, ela receitou pra mim outro anticonceptivo, que era bom trocar a cada 2 anos, e no caso eu já levava 4 anos com o meu anticoncepcional, então ela pediu a troca. E nessa troca tinha que descansar um mês. Então, como eu achei que o meu corpo ainda tinha é, propriedade para mim não engravidar, eu não me cuidei. Então foi uma única noite sem tomar anticonceptivo, sem se cuidar, e eu engravidei da minha filha. Foi assim. A segunda perguntinha que vocês me fizeram foi: você ficou com medo? Não, na verdade eu não fiquei com medo. Não fiquei com medo de estar grávida em nenhum momento. Não me deu medo. E a terceira pergunta foi: qual foi o primeiro que você pensou? O primeiro que eu pensei foi no meu pai. Eu fiquei com muito medo de contar pro meu pai. Pra minha mãe não, mas com meu pai me deu muito medo. Foi a primeira coisa que eu pensei. O que foi mais difícil? Encarar seus pais ou medo de ser mãe? Encarar meus pais. Pra mim, foi o mais difícil. Número 5. A pessoa perguntou: você teve filho com 20 anos? Sim, tive uma filha com 20 anos. Ela nasceu no mês de junho, eu tava com 20 anos, eu ia cumprir 21 no mês de setembro. Outra perguntinha que vocês fizeram foi: como foi que você soube que estava em trabalho de parto? Gente, esse dia foi muito engraçado, porque era feriado na minha cidade. Os meus pais saíram cedo e me avisaram, porque eu já tinha saído de contas. Então eles falaram: olha, a gente vai lá pra casa do teu tio, então se você precisar de alguma coisa, você me liga. E os meus planos naquele dia era: levantei, tomei meu café, limpei a casa e eu ia descer pra casa da minha mãe, onde tava lá meus irmãos e tal. Eu ia lá fazer a comida pra eles. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a fazer a comida, eu comecei a sentir como umas fisgadas, sabe? Desce como se tivesse te apontando com uma agulha, alguma coisa assim. Aí eu vi que aquilo não ia passar e eu chamei a minha tia, que morava do lado, a tia Zezé. Falei: tia, ó, tá passando isso. Aí ela falou pra mim: vai pro banheiro, se depila, se você conseguir se depilar e tal, e toma um banho e a gente vai pro hospital. Aí não tinha ninguém pra me levar pro hospital, e eu lembro que eu acabei indo de moto pro hospital. Acho que o Nelson me acompanhou, o Nelson da Elza. Peguei toda a documentação, fui parar no hospital e fomos em moto. Foi bem legal esse dia. Então foi assim que eu descobri que eu tava em trabalho de parto. A outra perguntinha que vocês fizeram foi: como foi teu último dia de grávida? Meu último dia de grávida foi o que eu acabei de falar pra vocês, que eu acordei, tomei meu café, fiz essas coisas e normal. Igual a gente não espera, né, que vai ser seu último dia, pega a gente de surpresa. A outra perguntinha aqui foi: como foi teu parto? Bom, gente, meu parto, quando eu cheguei no hospital, entreguei todos os papéis, eles já me encaminharam para uma sala onde havia outras grávidas, todo mundo gritando. Eu tava sentindo muita dor mesmo, mas eu tava quietinha lá no meu canto lá. Então eu pensei: se eu não tô gritando ainda, é porque eu não tô no meu limite de dor, porque tinha gente lá que parecia que tava matando elas. Então o médico, eu fiquei lá, acho que eu entrei meio-dia,
A Gabriela foi nascer às 4h e pouco da tarde. Então, o meu médico, ele foi me ver e ele viu que eu tava com 7 centímetros dilatada. Ele falou, olha, eu vou buscar meu filho na rodoviária, foi o que ele falou pra mim, e daqui a pouco eu volto pra fazer teu parto. Falei, beleza, se o senhor acha que dá tempo. Então, ele voltou pra fazer meu parto, só que eu tive problemas, eu tive complicação. Eu dilatei 9 centímetros, só que em nenhum momento eles me explicaram, até hoje eu não sei porque que eles me fizeram uma cesárea tendo dilatado 9 centímetros. Acabaram me levando para a sala de cirurgia, na onde eu tive muito problema mesmo. Eu lembro de uma enfermeira subindo em cima da minha barriga. Eu passei bastante mal mesmo, foi bem complicado. Mas graças a Deus a minha filha nasceu bem, nasceu com 3 quilos e algo. Nasceu rosadinha, branquinha, como eu esperava. E isso é o que importa, né? Mas foi um parto bastante difícil e foi cesárea. A outra perguntinha que vocês fizeram foi: com quantos meses você soube o sexo do teu bebê? Foi complicado. Eu tive que esperar praticamente até o último, quase os últimos meses. Eu descobri que o sexo do meu bebê com 7 meses. Porque cada vez que eu ia fazer a ecografia, ela sempre estava com as pernas cruzadas, ou estava meio de lado e não dava para ver o que era o sexo. Mas eu achava que era um menino e eu queria um menino, eu já tinha até escolhido o nome dele, o menino ia chamar Anthony. Aí quando eu fui fazer a última ecografia, que o médico falou, é uma menina, que legal, toda mãe deseja uma menina. Eu fiquei com uma cara de bunda, inexplicável, porque eu não queria menina, eu queria um menininho, que eu já tinha escolhido o nome, era Anthony. Eu não estava preparada para ser mãe de uma menina, eu saí dali muito brava. Aí fui pra casa e o pai dela perguntando se eu já sabia o sexo, o que ia ser. Eu falei pra ele, até de tarde você não vai saber e tal. Aí depois de tarde eu contei pra ele que ia ser uma menina, ele ficou alegre, mas eu demorei uns dias ainda pra aceitar que era uma menina. Mas a dia de hoje eu tô muito contente com as minhas 2 meninas. E a outra perguntinha aqui foi, quem escolheu o nome? O nome da minha filha foi o pai dela que escolheu, porque eu queria colocar um nome bem cabuloso nela, que era Fantine. Na época daquele grupo Rouge, que eu acho que vocês devem lembrar, tinha uma menina ali que chamava Fantine, e eu gostei desse nome, eu queria colocar Fantine. Só que aí o pai dela lá disse, não, que era melhor Gabriela e tal, e ficou Gabriela mesmo. Bom, e a outra perguntinha aqui foi, como foi os primeiros dias com seu bebê? Você sentiu medo de não saber cuidar bem? Olha, os primeiros dias são difíceis, porque você não sabe trocar fralda, você não sabe dar banho, é delicado porque o umbigo do bebê ainda não caiu, então você tem que ficar fazendo as curas, é bem complicado. E medo, claro que a gente sente medo, você tem medo de pegar teu filho no colo, porque é aquela coisinha tão pequenininha que cabe dentro de uma caixa de sapato. Para quem é mãe e pai, que já passou por isso, sabem que sim, a gente tem muito medo mesmo. Bom, e a outra pergunta aqui foi, qual foi a reação dos teus pais? Gente, essa é complicada. A minha mãe, quando mais ou menos eu tava desconfiada que eu tava grávida, eu fui no posto de saúde fazer o exame ali de gravidez. Só que eu fui tão idiota que eu fui no posto de saúde onde a minha mãe trabalhava. Então eu fiz o exame e fui para minha casa. No dia seguinte eu tinha que ir recolher o teste do exame. E naquele dia eu cheguei em casa e tal. Aí eu ia lá pegar o teste do exame. Só que aí antes de eu ir, a minha mãe falou para mim assim, olha, se você tá achando que eu vou contar pro teu pai, você tá muito equivocada. Você vai contar pro teu pai. Eu falei, ué mãe, tá doida? Contar o quê? Aí ela falou, Valéria, você tá achando que eu sou idiota? Eu sei que você tá grávida. Aí meu mundo caiu ali, eu falei, putz, velho. Aí em nenhum momento passou pela minha cabeça, né, claro. Fui fazer o exame, na onde a minha mãe trabalhava, todo mundo conhece ela, todo mundo me conhecia, então. Aí eu fiquei dando volta, ela falou pra mim assim, olha, eu vou te dar 3 dias pra você contar pro teu pai. Se você não contar, eu conto. Aí acho que foram os 3 piores dias da minha vida, porque o meu pai, eu não sei, eu falei, poxa, eu já decepcionei ele tantas vezes, eu vou contar isso agora pra ele, o mundo dele vai cair. E eu tinha muito medo, a pessoa que eu mais tive medo de contar que eu tava grávida foi pro meu pai. Então, passou os 3 dias, ela falou, então, você vai contar pro teu pai? Eu falei, então,
meu pai chegou do trabalho, eu falei pra ele que eu precisava conversar com ele. Entrei no quarto com ele, sentei na cama e falei, olha pai, eu preciso te contar uma coisa. Sinto muito, mas eu tô grávida. E a reação dele foi totalmente diferente do que eu esperava, porque ele falou, olha Valéria, eu não esperava essa altura do campeonato, porque claro, eu já tava com 20 anos. Normalmente, naquela época os pais esperavam que você ficasse grávida mais cedo, né? Com 16, 17 anos, e eu fiquei com 20 anos. Então ele falou pra mim que ele não queria que eu saísse de casa, que ele queria que eu terminasse os estudos e que não passava nada, que essa criança viesse com saúde, que eles iam amar igual, entendeu? Então essa foi a reação do meu pai, eu fiquei alegre, meus pais sempre me apoiaram muito. Eu acho que o erro mais grande que eu cometi, mas a gente cresce e evolui nessa vida, é cometendo erros, foi ter saído da minha casa para ir morar com o pai da minha filha, porque nem eu, nem ele estava preparado para ser pais. Ele muito menos, porque ele é um ano mais novo que eu, então pegou os dois de surpresa, mas eu decidi ter a minha filha, então foi algo bem complicado, mas no final a gente acaba aprendendo com os erros que a gente vai cometendo. Os filhos não são erros porque cada vez que você vai dormir com uma pessoa e você não se cuida, você tá se arriscando. Então eu não acho que os filhos sejam erros, não. Pra quem fala, eu cometi um erro, por quê? Erro é aquilo que você pode consertar. Filho não é um erro, porque filho é pra vida toda. Então se você decide ter um filho, você tem que cuidar, educar e amar pra vida toda. A outra perguntinha que vocês fizeram foi, como foi os primeiros dias sendo mãe? Gente, foi muito complicado mesmo, porque a gente não tá preparada para isso, então muda totalmente a rotina da vida da gente. Você tem um ser humano ali, não é igual um cachorrinho que você pode deixar ele dormindo ali e abandonar ele. A Gabriela, eu deixei ela cair da cama várias vezes, porque ela dormia comigo. Então como eu já mais ou menos eu esperava, eu deixava sempre uns travesseiros assim embaixo, pra ela, se ela caísse, pra ela não se machucar, mas foi bem difícil. A outra perguntinha foi, qual foi a primeira palavra da tua filha? A primeira palavra da Gabriela foi dum-dum. Por quê? Porque tinha uma caçamba, a nossa rua tava passando aquelas patrolas para limpar a rua e tinha uma caçamba que ela ia colocar terra. E quando ela ia colocar terra e ela voltava a caçamba pro lado, gente, pra quem não sabe o que é caçamba na minha terra é aqueles caminhão que é aberto atrás que eles levam areia, ou leva terra, ou leva cascalho, essas coisas. Então a gente chama caçamba, talvez nos estados de vocês tenham outro nome. Então quando ela voltava ela fazia dum, dum, então foi a primeira palavra dela. Eu lembro que tava eu, minha irmã e minha mãe, então foi a primeira palavrinha dela, dum, dum. E a última perguntinha que vocês fizeram aqui, porque tinham outras perguntas, mas senão o vídeo ia ficar muito largo para vocês, foi sobre o parto. Se o meu parto foi normal ou cesárea. Eu já respondi atrás, mas vou falar de novo para vocês. O meu parto foi cesárea, foi feita pelo médico e pelo filho dele. O médico fez a minha cesárea, minha incisão, tirou a Gabriela, e o filho dele fechou a minha cesárea, porque também estava estudando para ser médico, e foi quem fez a costura da minha cesárea. Bom, gente, essas foram as perguntinhas de vocês. O meu conselho para as mães de hoje, que são mães novinhas, gente, amem os filhos de vocês, cuidem. Ainda que vocês não tenham o pai de vocês do lado, que muitas vezes é complicado ser mãe sozinha, mas a maioria das mulheres são autossuficientes, você é capaz de trabalhar e cuidar dos teus filhos, você não precisa de homem do teu lado. Eu também sei que tem muitos homens que criam os filhos sozinhos, e isso é muito importante falar aqui, porque às vezes a gente fala só da gente, que eu sou mãe, que eu cuido da minha filha sozinha e tal. Não, tem muitos homens também que eles partem o lombo por aí, cuidando dos filhos, trabalhando, estudando e cuidando dos filhos em casa. Então é muito importante expor as duas partes, porque nesse mundo tem de tudo. Tem muitos pais bons e muitas mães boas e vice-versa, né? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like pra mim, que não custa nada e é de graça. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Um beijo grande e nos vemos na próxima. Beijo!